o 12º capítulo do livro do profeta Daniel. E esse capítulo 12, ele conclui a visão que começou no capítulo 10. Essa é uma visão, só uma visão, desde o capítulo 10, 10, 11 e 12. E a súmula dela está no capítulo 10, versículo 14, onde está escrito: agora vim para fazer-te entender o que há de suceder ao teu povo nos últimos dias. Porque a visão se refere a dias ainda distantes. No capítulo 10, versículo 14. Aqui eu quero repetir o que existe para nós entendermos melhor. Primeiro, a partir do capítulo 10, é para a nação Israel. O anjo está falando com Daniel, dizendo ao teu povo. E isso é depois que a igreja for arrebatada da terra. Segundo, o anjo diz para ele, nos últimos dias, os últimos dias do Antigo Testamento são identificados como os últimos do Novo Testamento, nos quais Jesus chamou de grande tribulação e corresponde à 7ª semana de Daniel. Também o anjo diz que a visão se refere a dias ainda muito distantes, o que significa que ainda há um longo tempo antes, mesmo que já se passou muito tempo, desde que Daniel teve as visões. Pelo menos, nós podemos ver que todo esse capítulo é para o povo de Daniel, é para Israel. Mas fica entendido aqui que a igreja será removida antes, e então o programa de Deus com Israel continua. Não temos data certa, nem sinal certo. Qualquer pessoa que tente assinalar data para o arrebatamento estará se movendo fora da palavra de Deus, porque o próprio Jesus disse no seu sermão profético de Mateus 24, no versículo 36, Jesus diz: mas a respeito daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, senão o Pai. Jesus disse isso exortando a todos para que fiquemos vigilantes. E isso tem a ver com o casamento. Nós lembramos que no casamento em Israel, o pai via onde estava a noiva, via o dote que tinha que ser pago, mandava o filho lá com o dote para ser pago, o filho entrava na casa da noiva, acertava o pagamento, quer dizer, comprava a noiva, assinava o ketubá, que era o documento de casamento. A noiva assinava também, mas ele não levava a noiva. Ele deixava a noiva na casa dela e ele voltava sozinho para a casa do pai. Lá ele ia receber a parte da terra onde ele ia construir o seu rupá, onde ele ia construir a casa para ele morar com sua família. O pai ficava olhando
ao progresso da construção e tudo. O filho não sabia quando é que ele ia buscar a noiva. Era o pai que ia determinar a hora. Era o pai. Tudo a ver com o casamento do filho. É o pai que determina. É o pai que escolhe a noiva que ele quer para o seu filho. É o pai que determina o dia do casamento. Então, nós vemos agora que o filho não sabe quando vai buscar a noiva. Por isso, Jesus diz que ele não sabe, ninguém sabe, nem os anjos do céu, só o Pai. Muitas pessoas ficam inquirindo com a mente voltada para o ocultismo, quando vai acontecer isso, quando vai acontecer aquilo, mas deve ser assim, mas deve ser assado. Não, nós precisamos parar com o ocultismo. O que está escrito, está escrito. A Bíblia diz, em Deuteronômio 29, 29, as coisas reveladas são para nós, mas as coisas que não estão reveladas são para Deus. E Ele vai revelar quando Ele quiser. Então, aqui, nós vemos que só o Pai sabe o dia em que a noiva será levada. Quando, no casamento em Israel, o pai via que estava tudo pronto, ele dizia, meu filho, está na hora, vá buscar a sua noiva. Ele descia para buscar a noiva. Se o pai fosse rico, dava um tocador de trombeta ou alguma coisa assim. Então, o filho era obediente. Ele descia para buscar a sua noiva e levava a noiva direto para a casa do pai. Lá, quando ele chegava, o pai estava na frente. Abria a mão para a noiva. Ela botava a mão sobre a mão dele. Ele pegava a mão do filho, botava sobre a mão da moça, apertava as duas assim. Estava celebrado o casamento. O filho levava, então, a sua noiva para o rupá. E ali ele ia consumar a união. Depois ia ter as bodas. Depois ia ter o banquete, onde o filho queria apresentar a sua noiva linda e gostaria de ser louvado pela beleza dela. O louvor é para o noivo pela beleza da noiva. O louvor não é para a noiva, é para a noiva. Aqui, quando Jesus Cristo diz a respeito daquele dia, ninguém sabe, nem o dia, nem a hora, nem os anjos do céu, nem o Filho, senão o Pai. Agora eu vou começar a ler versículo 1, capítulo 12 de Daniel. Nesse tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, o defensor dos filhos do teu povo. E haverá tempo de angústia, qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo. Mas naquele tempo será salvo o teu povo, todo aquele que for achado inscrito no livro. Meus irmãos, com que autoridade nós chamamos esse período de grande tribulação? É pela mesma autoridade que Jesus usou o mesmo termo com Daniel. Mesmo termo. Ele diz que será um tempo breve, tempo de angústia, como nunca aconteceu antes. Nesse tempo, está escrito aqui, capítulo 12, versículo 1, nesse tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, o defensor dos filhos do teu povo, quer dizer, de Israel, e haverá tempo de angústia, qual nunca houve,
desde que houve nação até aquele tempo. Mas naquele tempo será salvo o teu povo, todo aquele que for achado inscrito no livro. Aqui, a Bíblia está falando de tempo, e isso identifica o tempo descrito no capítulo 11 e no capítulo 12, aqui no versículo 4. Nos últimos dias, lá em Daniel 10, no versículo 14, nós vemos ele dizer: agora vim para fazer-te entender o que há de suceder a teu povo nos últimos dias, porque a visão se refere a dias ainda distantes. Aqui é o final da visão dada a Daniel, que termina na grande tribulação. Miguel aqui é identificado claramente, é o único anjo que recebe o título de arcanjo. É o único anjo. Lá em Judas, no versículo 9, a Bíblia diz assim: contudo, o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo e disputava a respeito do corpo de Moisés, não ousou lançar contra ele sentença infamatória, pelo contrário, disse: o Senhor te repreenda. Então nós vemos que é o único anjo, ele é um arcanjo. Nós diríamos um superanjo, não é? Um superanjo. É o arcanjo Miguel. Em Apocalipse, nós vemos, é o que comanda o exército de Jeová Sabaoth e expulsa Satanás das regiões celestiais para sempre. Nós vemos isso lá em Apocalipse 12, no momento em que a Bíblia diz que houve peleja no céu. Então ele fala de dois sinais. João fala de dois sinais. O primeiro sinal é uma mulher que está em dores de parto, precisando parir o filho. E o outro sinal é um dragão vermelho, que está impedindo, que ele quer abocanhar o filho assim que ela parir. O dragão vermelho, nós sabemos, Satanás. A mulher que vai parir o filho é a igreja, que está tentando preparar o seu remanescente santo, os seus santos, para que sejam arrebatados. Mas Satanás, com as suas artimanhas, o mundo, a carne, ele tem infiltrado tanta sujeira para que as pessoas esqueçam da sua santidade. Mas, enfim, a mulher pare o remanescente. A igreja enfia os seus santos ao arrebatamento. E quando há o arrebatamento, então essa igreja que sobe vai direto para o trono de Deus. Está lá em Apocalipse 12. Lembra quando a noiva chega, ela vai direto para a casa do pai do noivo, ele está esperando. É isso. Enquanto isso, Miguel desce com os exércitos do Senhor dos Exércitos. E há uma peleja no céu. Miguel dirige e comanda essa batalha celestial. E ele expulsa dos céus todos os principados que estão lá, e as potestades, os dominadores do mundo tenebroso, e as forças espirituais do mal que estavam nas regiões celestiais, e eles vêm para a terra. Bah, olha quem ficar, meu irmão. Ele vem para a terra. A terra fica mais parecida com o inferno. É Miguel, é esse arcanjo que comanda
toda essa peleja. Ele é Miguel, que protege Israel como nação e que está a seu favor, como Daniel deixa claro aqui. Sua estratégia é descrita, como nós vimos lá em Apocalipse 12, que é o capítulo que fala do arrebatamento da igreja. Continuando, está escrito que ele se levantará como defensor dos filhos do teu povo. Daniel era um homem que estudava a palavra de Deus. Então, quando ele vê tudo isso, ele tem um consolo. Miguel vai se levantar para defender Israel. Ele sossega, porque ele sabe quem é Miguel. Então, esse capítulo 12 vem com uma palavra de esperança para esse homem que estava sofrendo. Porque Miguel sofreu durante toda a sua vida. Hoje, um homem não casar, um homem não ter famílias, não é grandes coisas. Mas na época de Daniel, um homem que não casava, ele era considerado uma árvore que não produziu fruto. Uma folha seca, que passa sem fazer diferença. Aos 17 anos, esse homem foi feito eunuco e nunca se rebelou contra Deus. Jovem, ele se posicionou com Deus, nunca traiu a sua confiança em Deus. Mais e mais ele se fortaleceu como um homem de oração, um homem de profecia, um homem determinado a servir seu Deus no meio da dor, no meio da desolação, no meio do sofrimento. Esse livro nos ensina que vale a pena seguir a Deus, seja lá o que aconteça. Porque quando nós temos essa fé progressiva em Deus, nós não nos importamos com as consequências. Que seja morte, não tem problema. Isso se chama uma fé dinâmica. Isso, lógico, quando ele fala, desculpem minha garganta, quando ele fala, Miguel se levantará, não é? Como defensor dos filhos do teu povo, não é? Muitos lá no capítulo 12, aqui está escrito: muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e horror eternos. Eu gosto muito quando a Bíblia diz dormem. Muitos dos que dormem, não é? Se dorme, vai acordar. Nós precisamos lembrar aqui sobre essa ressurreição. Aqui está explicado. Não é aquela do arrebatamento. Esta ressurreição é para o final. É para Israel. Não podemos esquecer que agora, a partir do capítulo 10 até o 12, é para Israel. Esta palavra é para o teu povo, Daniel. Então, quando aqui fala, muitos dos que dormem de Israel, do povo judeu, ele está dizendo, muitos dos que dormem, eles
vão acordar para horror eterno, para a vergonha eterna. Mas está falando de Israel. Não é aquela ressurreição do arrebatamento. Porque, meus irmãos, o arrebatamento é única e exclusivamente para a igreja. Só aqueles que estão em Cristo. Vamos ver aqui. Quando é que as pessoas começam a estar em Cristo na terra? Desde que vem o Espírito Santo. Começa o período em Cristo. Porque só pelo Espírito alguém pode estar em Cristo. Nós encontramos no Novo Testamento 174 vezes esta expressão, em Cristo, no Senhor, nele. Eu fiz um estudo só sobre essa expressão, só em 1 e 2 Coríntios. Em Cristo parece uma obsessão paulina, mas é tremendo isso aqui. Porque se você está em Cristo, você é nova criatura. Porque Deus nos escolheu em Cristo, antes da fundação do mundo. Em Cristo, em Cristo. Quando é que começa esse tempo na terra? Desde que vem o Espírito Santo. No capítulo 2 de Atos, começa uma nova população na terra. Porque até aquele momento, ainda os discípulos de Jesus não tinham recebido o Espírito Santo. Você preste atenção que Jesus diz para eles: permanecei na cidade, até que do alto sejais revestidos de poder. Como vai ter isso? Recebereis poder quando vier sobre vós o Espírito Santo. Aí então sereis meus testemunhos em Jerusalém, em toda a Judeia e Samaria e até os confins da terra. Quer dizer, sem o Espírito Santo, não vai servir para nada. Aqueles rapazes, eles estudaram com Jesus 3 anos e meio. Eles conheciam a lei e os profetas. Você lembra que no dia de Pentecostes, Pedro abriu a boca e disse: isto é o que foi profetizado pelo profeta Joel. Acontecerá naqueles dias, diz o Senhor, que derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Os vossos velhos terão visão. Os vossos jovens terão visão. Sonharão os vossos velhos. Até sobre os vossos servos e vossas servas derramarei do meu espírito. Mostrarei prodígios no céu. Sem ler. Ele não disse: João, vê aí o livro do profeta Joel. Ele sabia de cor. Pedro. Porque eles estudavam os profetas com Jesus. Porque até aquela época, a Bíblia deles era o Antigo Testamento. Aprenderam, você sabe o que é isso? Aprender com Jesus, dormindo, comendo, andando com ele. O que foi que aqueles homens fizeram? Nada. Fizeram foi vergonha. Um vendeu o mestre, o outro cortou a orelha de Malco, o soldado do sumo sacerdote, e assim por diante. 3 anos e meio. No dia de Pentecostes, veio o Espírito Santo. 3 horas com o Espírito Santo, foi uma festa. Já 3.000 almas tinham saído do inferno. 3 horas com o Espírito Santo, olha a diferença que fez. Eles, quando Jesus subiu, eles foram se fechar num lugar, com medo dos judeus. Quando veio o Espírito Santo, acertou o endereço lá, pá. Abriram as portas, nunca mais se esconderam, porque chegou o poder. Começou uma nova população na terra. Começou uma população chamada igreja.
Pronto, começa um povo em Cristo. Todos os que morreram em Cristo, meus irmãos, estão dormindo. Mas, irmã, eles não estão lá no paraíso. Eu não sei onde é que eles estão dormindo, mas que estão. Que estão dormindo, estão. Porque a Bíblia diz, os mortos e os que repousam no silêncio não louvam a Deus. Os mortos são aqueles que não têm vida espiritual. E os que repousam no silêncio são aqueles que já morreram e estão lá, esperando. Eu tenho a impressão, vou sair até do púlpito, porque não está escrito na Bíblia, que quando a gente sai aqui desse corpo, ele vem e recebe a gente. Aí, depois daquele abraço, que eu gosto de um abraço. É bom. Você já pensou que você sair daqui e ter um abraço do seu Senhor Jesus? Gente, é tudo. Aí ele leva, porque essa altura eu não estou pesada. Me bota para dormir. Bota para dormir. Dá um beijo na testa. Sossega. Quando tocar a trombeta, olha, cada trombeta tem o seu toque. É como uma linguagem. A Bíblia diz em Joel, tocai a trombeta em Sião, dai voz de rebate no meu santo monte, perturbem-se todos os moradores da terra. Como é que uma trombeta toca em Jerusalém e perturba todos os moradores da terra? Que trombeta é essa? Tem um toque, tishri, que nunca foi tocado, mas que será tocado um dia, uma única vez em toda a eternidade. Quando essa trombeta tocar, todos os que morreram em Cristo, desde o dia do arrebatamento até aquele dia, recebem um corpo de eternidade e vão para os ares. Quem está aqui em Cristo é aquela reunião nas alturas, encontra com o Senhor Jesus. Capítulo 19 de Apocalipse. João, quando descreve essa cena, é a única cena na Bíblia precedida de 4 aleluias. É uma confusão, sabe por quê? Vem gente de todas as línguas, de todos os povos, de todas as nações. Vem alemão, vem grego, vem árabe, vem judeu, vem japonês, vem chinês, tem até argentino. Tem até mineiro, dizendo aleluia, uai. Cada um louvando na sua língua, meus irmãos, e a única palavra comum a todos eles é aleluia. Se bem que japonês diz aleluia, mas é aleluia. Você pensa esse momento. Esse arrebatamento é a ressurreição só para quem está em Cristo. Portanto, meus irmãos, esta ressurreição aqui de Daniel 12 é ressurreição referente ao povo de Israel, porque desde o capítulo 10 em diante é Daniel para o teu povo. Tá? Quando a palavra de Deus deixa bem claro isso, em 1 Tessalonicenses 4, versículo 16. Paulo diz assim: porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo, e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados. Então,
esse arrebatamento, essa primeira ressurreição aqui, só tem a ver com a igreja, não é essa que nós estamos falando, que o anjo está falando aqui para Daniel no capítulo 12. O povo que está em Cristo na terra é só a partir de Pentecostes, até o arrebatamento. É um corpo chamado a noiva. A igreja, seja ela de pecadores gentios ou de pecadores judeus, pelo contrário, é um corpo formado de pecadores. Gentios e judeus estão batizados no mesmo Espírito, bebemos dele, reconhecemos Jesus como o único Senhor e suficiente Salvador, seremos arrebatados todos. Jesus advertiu a seus discípulos lá em Atos 1, no versículo 4. Comendo com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem, ele diz, a promessa de meu Pai. E eles esperaram, não é? Assim, quando a igreja for arrebatada do mundo, os santos do Antigo Testamento não irão juntos no arrebatamento da igreja. Por quê? Porque eles não estavam em Cristo. Quando eles faleceram, mas e Moisés não estava em Cristo. Mas e Abraão não estava em Cristo. Mas Davi não estava em Cristo. Este em Cristo é desde Pentecostes. Não é? Daniel. E ele diz para Daniel que eles serão ressuscitados e entrarão no reino só no final da grande tribulação. Outros serão ressuscitados para a vergonha, mas esses para a vida eterna. Nós sabemos. Uma vez, o meu neto me disse, como é que a Bíblia diz que nunca viu o justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão, e tem um mendigo no céu? Eu disse, como? Ele disse, passou na minha cara, foi Jesus Cristo que falou. Como? Tem um mendigo lá, sentado no colo de Abraão. Eu disse, meu filho, aquilo é uma parábola que Jesus contou. O mendigo não está lá no céu, não. Abraão não está lá no céu. O rico não está no inferno. É uma parábola. Expliquei. Ele disse, mas por que Jesus disse isso, então? Quer dizer, Jesus está confundindo a cabeça da gente. Eu disse, meu filho, o que Jesus queria ensinar aqui é o seguinte: o que está escrito no livro da vida do Cordeiro é o nome. A Bíblia diz, em Apocalipse 13, que vão adorar a besta todos aqueles cujo nome não está escrito no livro da vida do Cordeiro, que foi morto antes da fundação do mundo. O que significa? Abraão tem nome, então o nome dele está escrito na vida do Cordeiro. Lázaro, o mendigo, tem nome, o nome dele está escrito no livro da vida do Cordeiro. Mas qual é o nome do rico? Não tem nome. Então o nome dele não está no livro da vida. Entendeu? Porque status não está registrado no livro da vida. É o que está escrito ali. Mas, às vezes, as pessoas confundem muito as coisas. Quando a igreja for arrebatada, o mundo, os santos, quando for arrebatada do mundo, os santos do Antigo Testamento não irão juntos, porque eles não estavam em Cristo. Não é? No versículo 3,
Está escrito: os que forem sábios, pois, resplandecerão como o fulgor do firmamento, e os que a muitos conduziram à justiça, como as estrelas, sempre e eternamente. Os servos de Deus, na escritura da grande tribulação, brilharão como o fulgor do firmamento, porque vai estar tudo escuro aqui. Quando a noiva for levada, vai ficar tudo escuro. Na história de Israel, quando o noivo vinha, entrava na casa da noiva, pagava o dote da noiva, a noiva era dele, assinava o ketubá, ia embora para a casa do pai dele, a noiva ficava, ela pegava uma candeia, botava óleo, acendia e botava a candeia presa na janela da frente da casa dela. Era obrigação dela manter a candeia acesa, sempre. Quem passava na rua, via aquela candeia, sabia: aqui tem uma virgem que foi comprada, aqui tem uma virgem que será levada. Então as pessoas, por uma questão de respeito e de honra àquela virgem, batiam palmas, faziam passos de dança em honra àquela noiva. Quando o noivo vinha buscar a noiva, ele não entrava na casa da noiva. Então ele chamava da rua a hora que fosse. Ela tinha que estar sempre preparada, porque ela tinha sido comprada. Quando ele gritava da rua, podia ser de madrugada. Ela saía, passava lá, apagava a candeia. Quem passasse no outro dia, estava no escuro. A noiva foi levada. A luz apagou. Assim vai acontecer quando a igreja for levada. Jesus Cristo diz: vós sois a luz do mundo. Não tem outra. Quando a igreja for levada, a luz do mundo apagou. Não é? Então, os servos de Deus, na escuridão da grande tribulação, vão brilhar, porque vai ficar tudo escuro. Nós hoje temos esse dever, porque está escrito lá em Filipenses 2, no versículo 15, para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus, inculpáveis, no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual resplandeceis como luzeiros no mundo. O remanescente, naquele dia será testemunha, meus irmãos, de Deus para o mundo, e atrairão muitos para a justiça perfeita, que é Cristo, porque só nele está a justiça aceita por Deus. Vemos aqui no versículo 4. Tu, porém, Daniel, encerra as palavras e sela o livro, até ao tempo do fim. Muitos o esquadrinharão, e o saber se multiplicará. Puxa vida! Essas profecias devem ficar seladas até ao tempo do fim. É o que está escrito. Aqui, Daniel 12, versículo 4. Não do final do tempo. Olhe bem. Até o tempo do fim não é o final do tempo. É até o tempo do fim. Se refere a um período chamado 70 semanas, que tem a ver com Israel. Hoje, lógico, esse intervalo que precede esse período é difícil entender, porque também muitas pessoas têm diversas opiniões, e por isso mesmo, nós como igreja precisamos nos comportar, como está escrito lá em Titos 12, no versículo 13,
aguardar a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador, Cristo Jesus. Muitos esquadrinharão. É isso que tem acontecendo. E o número de livros, meus irmãos, sobre esse assunto é muito vasto. E a busca por entendimento aumenta, mas nós precisamos sempre lembrar Deuteronômio 29, 29, e saber que esquadrinhar a profecia não é pecado. Porém, precisamos abrir os olhos com engano. Porque quando queremos saber mais, podemos cair numa cilada, o engano. Quando Jesus estava dentro do templo, os discípulos deles estavam lá vendo as construções do templo, maravilhados, aqueles galileus, né? Pescadores. Olha que coisa maravilhosa, olha outra. Jesus saiu, mestre, mestre, vem ver que maravilha. Jesus chegou logo e foi, olha que maravilha. Jesus parou, olhou para ele e disse, em verdade, eu vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. E continuou andando. Jogou uma água fria na fervura. Como? Eles tomaram choque. Jesus continuou andando. Desceu do templo, atravessou o vale do Quidron, subiu para lá, foi para o Monte das Oliveiras, e eles atrás. Que é isso? O que ele quer dizer com isso? Que história é essa? Que não vai ficar pedra sobre pedra, uma maravilha dessa? Chegou lá, Jesus se assentou no Monte das Oliveiras, está escrito em Mateus 24. Sentou-se o mestre, vieram os discípulos, ficaram em volta dele, fizeram 3 perguntas. Quando sucederão essas coisas? Primeiro, que sinal haverá da tua vinda? Terceira, que sinal haverá da consumação do século? 3 perguntas os discípulos de Jesus viram. 2000 anos atrás, já queriam saber. E eram discípulos. Todo mundo quer saber o que vai acontecer. Não é pecado. Jesus não brigou com eles. Portanto, continuo querendo saber o que vai acontecer. Jesus olhou para a cara deles assim, parece que eu estou vendo. Olhou assim e disse, e aí, cara? Vede que ninguém vos engane. O grande problema é que vocês querem saber das coisas, cuidado, porque o engano vem na frente. Porque muitos em meu nome aparecerão dizendo eu sou o Cristo e enganarão a muitos. Está vendo? Vão enganar. Eu sou o Cristo. Você nunca viu uma pessoa dizer eu sou o Cristo, a não ser aquele tal daquele Henrique Cristo que tem por aí, nunca mais vi falar. O que é o Cristo? Cristo é solução, meus irmãos. Quantos homens já vieram nesse mundo dizendo eu sou a solução? Mussolini, Nabucodonosor, mas isso já é muito tempo. Mussolini, Hitler, Napoleão Bonaparte, outros tantos. Até aqui no Brasil, eu sou o Cristo, fome zero. Cadê? Eu não estou dizendo que eles não desejassem isso. Mas cadê que deu certo? Por quê? É isso. Eu sou a solução. Cristo é solução de Deus. Cristo é solução de Deus. Ele diz nesse versículo 4, o saber se multiplicará. Isto é sinal do final, viu? O saber se multiplicará. É o conhecimento da profecia, meus irmãos. Embora haja hoje muito progresso científico, muito progresso tecnológico, esse saber se diz única e exclusivamente à busca do saber profético.
No versículo 5 a 7 está escrito: Então eu, Daniel, olhei, e eis que estavam em pé outros dois, um de um lado do rio Tigre, lembra? E o outro do outro lado. Um deles disse ao homem vestido de linho que estava sobre as águas do rio: Quando se cumprirão essas coisas, essas maravilhas? Ouvi o homem vestido de linho que estava sobre as águas do rio, quando levantou a mão direita e a esquerda, as duas, ao céu e jurou, por aquele que vive eternamente, que isso seria depois de um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. E quando se acabar a destruição do poder do povo santo, estas coisas todas se cumprirão. Está vendo? Nós vamos ver agora que esses versículos nos levam de volta ao princípio da visão, lá no capítulo 10. O homem vestido de linho, que é identificado como Jesus depois da ressurreição. Outros 2 estavam com ele. Um de um lado do rio Tigre e outro do outro lado oposto. Eles perguntam, no caso para Jesus, que estava sobre as águas: quando se cumprirão estas maravilhas? Deixa eu dizer para vocês, há um momento em Apocalipse 10, quando todo aquele livrinho que o Cordeiro tomou no capítulo 5, esquece só um pouquinho isso agora, vamos nos mover rapidamente para Apocalipse de João. Aquele livrinho, no capítulo 5, que estava na mão do soberano entronizado, que o Cordeiro vem, toma o livrinho que estava selado por dentro e por fora com 7 selos. O Cordeiro toma esse livrinho no capítulo 5. No capítulo 6, ele começa a abrir os selos. Cada selo que ele abre, acontece uma coisa aqui na terra. Porque aquele livro, depois, quando você tiver tempo, você veja, está lá em Jeremias 32, é uma escritura de posse do planeta Terra. Porque a terra não foi vendida para ninguém, a terra não foi alugada, a terra não foi arrendada. O diabo enganou Adão, enganou a Eva, porque Adão não foi tentado, Eva foi tentada. Adão pecou de cara limpa, mas a tentada foi Eva. Ele morre espiritualmente. Para quem ficou o planeta, se o planeta foi dado ao homem? A autoridade do planeta volta para Deus, e Deus vai criar um homem aqui na terra para assumir a autoridade. Mas nunca pense que o diabo tem autoridade nenhuma. Ele não é homem, não tem corpo de homem, nunca nasceu do ventre de uma mulher, mas Jesus sim. Então, essa autoridade agora é dada a Jesus. Ele é o Senhor dos céus e da terra. Ele começa a abrir o documento de posse. E nós vemos tudo o que acontece, vai. E no 7º selo, quando ele abriu o sétimo selo, vem as 7 trombetas. E quando toca a última trombeta, vem as 7 taças e assim. Só que no capítulo 10 vai haver um momento, um espaço. O livrinho todo aberto. Já abriu os 7 selos. O livrinho está escancarado. Ele vai descer para a terra. A escritura de posse do planeta Terra desce para a terra. E quando desce, vem na mão
De quem? Lógico que é de Jesus. Mas a Bíblia não diz Jesus, diz o anjo forte. Ele diz, vi João, descrevendo, outro anjo forte, descendo do céu, vestido em nuvem. E aí a descrição é todinha de Jesus. Ele põe um pé sobre o mar e outro sobre a terra. Mar agitado das nações, terra de Israel. Fica em posição de onipresença e onipotência. Levanta a mão com o livrinho para o céu e chama quem quiser para a briga. Eu gosto dessa cena. Chama quem quiser. Chama quem quer para a briga. Está aqui, Apocalipse 10. Eu vou voltar para lá, rapidinho. Vi outro anjo forte descendo do céu, envolto em nuvem, com um arco-íris por cima da sua cabeça. O rosto era como o sol. Significa um ser pré-existente. As pernas como colunas de fogo e tinha na mão um livrinho aberto. Pôs o pé direito sobre o mar, agitado das nações, e o esquerdo sobre a terra de Israel. Bradou em grande voz, como ruge um leão. Por quê? Porque o leão não é o maior animal, mas ele é o rei. Quando o leão ruge, todos os animais se calam. Por isso que o leão, quando persegue uma presa, ele não ruge, senão ela tem que parar. Ele é o rei. E quando bradou, desferiram os 7 trovões as suas próprias vozes. 7 trovões, toda a artilharia do céu, respondeu ao brado de Jesus aqui da terra, com o livrinho aberto na mão. Os trovões falaram, eles responderam. João diz assim, logo que falaram os trovões, eu ia escrever, mas ouvi uma voz do céu dizendo, guarda em segredo as coisas que os 7 trovões falaram e não as escrevas. Então, o anjo que vi em pé sobre o mar e sobre a terra, levantou a mão direita para o céu. Olha aqui a cena de Daniel 12. Levantou a mão direita para o céu e jurou. Segura isso que nós acabamos de ver isso aqui em Daniel. E jurou por aquele que vive pelos séculos dos séculos, o mesmo que criou o céu, a terra e o mar, e tudo quanto neles há. Já não haverá demora, mas nos dias da voz do 7º anjo, quando ele estiver para tocar a trombeta, cumprir-se-á então o mistério de Deus, segundo ele anunciou aos seus servos, os profetas. Olha o juramento feito da terra para os céus, por esse anjo. Vou dizer para vocês, este anjo forte é Jesus. Quando você vê a descrição dele aqui, você vai lá em Apocalipse 1 e você vai ver que é o mesmo. Agora, ele está sobre o rio Tigre, lá em Daniel, e levanta as 2 mãos e jura. O mesmo juramento. Olha o que acontece aqui com a igreja. A voz lá do céu diz para João, vai. Versículo 8 de Apocalipse 10. E toma o livro que se acha aberto na mão do anjo que está sobre o mar e sobre a terra. Fui, pois, ao anjo, dizendo-lhe que me desse o livrinho. Ele então me disse, toma-o e devora-o. Porque será amargo no teu estômago, mas na tua boca será doce como o mel. Tomei o livrinho da mão do anjo e devorei. E na minha boca era doce como o mel. Quando, porém, chegou no meu estômago, era amargo. Então me disseram, é necessário que ainda profetizes a respeito de muitos povos, nações, línguas e reis. Você está vendo o comando aqui é para a igreja. Esse tempo
esse Apocalipse de João é para a igreja. O Apocalipse de Daniel, a partir do versículo 10, é para o teu povo, Daniel. É para Israel. O que eu quero dizer é que aqui nós encontramos a mesma atitude, o mesmo juramento, não é? E ele diz, aqui diz no versículo 7, ouvi o homem vestido de linho que estava sobre as águas do rio, quando levantou a mão direita e a esquerda para o céu e jurou. Olha a mesma posição. Em pé sobre o rio. Aqui é o rio Tigre, é a região. Jurou por aquele que vive eternamente, que isso seria depois de um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. E quando se acabar a destruição do poder do povo santo, estas coisas todas se cumprirão. Olha, é uma afirmativa, meus irmãos, tão difícil, porém, é que, enfim, a rebelião de Israel contra Deus terá sido finalmente quebrada no final da grande tribulação. E então haverá o grande retorno para Deus. No versículo 8, está escrito, eu ouvi, porém não entendi. Então eu disse, meu Senhor, qual será o fim destas coisas? Embora ele estivesse testemunhando toda aquela cena, meus irmãos, ele não entendia o que ele via e ouvia. Não estava entendendo nada. Estava muito difícil para ele. Não era porque ele era um homem de 90 anos. Era porque era muito difícil mesmo. Porque com a experiência e a bagagem espiritual desse homem, a intimidade que ele tinha com Deus em oração, era muito para ele. E no versículo 9, ele respondeu, quando Daniel diz que está entendendo nada. Meu senhor, qual será o fim dessas coisas? Ele respondeu, vai, Daniel, porque estas palavras estão encerradas e seladas até o tempo do fim. Não é? Até o tempo do fim, não é? Mais uma vez, Daniel tem que lembrar o que foi dito a ele no versículo 4. No versículo 10, muitos serão purificados, embranquecidos e provados, não é? Aqui. Mas os perversos procederão perversamente, e nenhum deles entenderá, mas os sábios entenderão. Os grandes desígnios de Deus vão prevalecer, sim. Desde Daniel até o tempo do fim, nós vemos que tudo isso aconteceu desde o primeiro império na terra, que é a Babilônia, até o tempo do fim. Muitos serão purificados. Aqueles que se entregaram a Cristo, como está escrito na carta de Paulo a Tito, no capítulo 3, versículo 5, não por obras de justiça praticadas por nós, mas segundo a sua misericórdia, ele nos salvou mediante a lavagem regeneradora, a lavagem renovadora do Espírito Santo. Mas os perversos procederão perversamente e nenhum deles entenderá. Isso se refere ao homem natural. Como está escrito em 1 Coríntios 2, no versículo 14.
O homem natural não discerne as coisas espirituais, porque eles são loucura. Mas ele continua dizendo, mas os sábios entenderão. Quando Jesus fala do Consolador, lá em João 16, ele diz, quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade. Porém, não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. Não é pela nossa força, não é pela nossa convicção humana, ou produto de muito esquadrinhar as profecias. É só pelo Espírito de Deus vivo, meus irmãos. No versículo 11, depois do tempo em que o sacrifício diário for tirado e posta a abominação desoladora, haverá ainda 1.290 dias. Olhe essa conta. Depois do tempo em que o sacrifício diário for tirado. Lembram? Todos os dias, de manhã, um cordeiro sacrificado, lá dentro lhe acende o incenso. De tarde, no crepúsculo da tarde, um cordeiro sacrificado acende o incenso. Então, quando isso for tirado, não é? Quando isso for tirado, depois do tempo em que o sacrifício diário for tirado, e posta a abominação desoladora, haverá ainda 1.290 dias. A importância desse versículo é que Jesus já falou isso lá em Mateus, capítulo 24, versículo 15, no sermão profético de Jesus. Eu gosto desse sermão. Você já pensou o que é Jesus, assim, profetizando o que vai acontecer? É o próprio Deus dizendo, não é? Quando, pois, virdes o abominável da desolação, de que falou o profeta Daniel, no lugar santo. Quem lê, entenda. Este é o sinal do remanescente que a grande tribulação começou. Aí começa a grande tribulação. Não é? Nós vemos, por 1.290 dias, o ídolo permanece no templo. Aliás, tem 30 dias, além dos 3 anos e meio. O restante da grande tribulação é 1.260 dias, e por alguma razão, a imagem do anticristo ficará 30 dias depois que ele for lançado no lago de fogo. Ainda a imagem fica lá, não sei para quê, mas Deus sabe. Aqui no versículo 12, bem-aventurado o que espera e chega até 1.335 dias. Bem-aventurado. Essa série de números de dias que nos é dada aqui só nos leva a lembrar que aqueles que esperam verão e está selado até o fim. Versículo 13. Tu, porém, segue o teu caminho até o fim, pois descansarás, e ao fim dos dias te levantarás para receber a tua herança. Olhe bem, que promessa para Daniel. A promessa é que ele se levantará para receber a sua herança, depois de uma vida tão sofrida, para tantos tão brilhantes, mas de um exemplo tão vivo para nós, de tanto sacrifício, tanta dor. Nós falamos, fulano sofreu abuso. Ele foi tão abusado, arrancado da sua terra, da sua família, não é?
dos braços dos seus pais. 17 anos, meus irmãos. Eu fico, olha, meu neto tem 16. Um menino. Fizeram o que quiseram com o corpo dele. Deus não podia ter impedido? Podia, mas não impediu. Ele não deixou de ser fiel a Deus. O sofrimento serviu para botá-lo ele ainda mais junto de Deus. Eu gosto quando o Tiago diz, lá na carta dele, ele estava escrevendo para os irmãos, os que estavam na diáspora, né? A carta dele é para os judeus crentes que estavam na dispersão e que estavam sofrendo muito, porque, como cristãos, eles sofriam a perseguição dos judeus. E na diáspora deles, eles sofriam perseguição dos judeus mais ricos, que não queriam dar para eles emprego. E ele diz, meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passar por várias privações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. Olha como esse homem foi amadurecendo. E agora, aos 90, vem o próprio Filho de Deus. Diz para ele o que ainda vai acontecer futuramente sobre o seu povo, porque a preocupação de Daniel era Israel. E depois diz para ele, segue o teu caminho até o fim, pois descansarás, e ao fim dos teus dias te levantarás para receber a tua herança. Quer dizer, não foi à toa, não tem sido à toa a tua vida. Daniel aqui ouve, como Jesus falou para Pedro, que ele iria morrer. Ele estava dizendo para Pedro, você não vai ver o arrebatamento, Pedro. Você não vai ver aqui na terra. Daniel será levado com os santos do Antigo Testamento. Ao fim dos dias te levantarás. É a entrada abundante no reino de Jesus. E esta é a esperança que devemos sustentar. De que tudo acontecerá. Tudo está escrito. Deus sabe de cada minuto, de cada movimento, de todos aqueles que se levantam contra o seu povo Israel, contra os seus filhos, a igreja. E às vezes eles acham que podem tudo, que mandam tudo e que sabem tudo. E a Bíblia diz, ri-se aquele que se assenta no trono. O Senhor zomba deles. Amém? Que Deus nos abençoe e nos guarde. Que faça resplandecer o seu rosto sobre nós. E tenha misericórdia de todos nós. Amém.